Bom dia, gente. Hoje vamos falar um pouco a respeito das propriedades magnéticas. A nossa equipe é constituída pelos seguintes integrantes: Ana Letícia Anjos, Antônio de Castro, Érica Brandão, Jennifer Yolanda, Joás Vinícius, Júlia Stutz e Luana Ramos. Contextualização. Bom, é nítido que as mais diversas substâncias presentes na natureza possuem uma sensibilidade magnética. Com isso, determinado magnetismo presente nesses materiais se dá com a maior intensidade nos sólidos, já que, dentre os outros materiais, como líquidos e gasosos, a parte sólida é a que os átomos se encontram com a maior proximidade. Só que, todas as outras substâncias, em qualquer estado físico da matéria, possuem propriedades magnéticas, em todas as temperaturas. Bom, agora eu vou mencionar um conceito que vocês irão ouvir bastante: magnetismo. Para introduzir o trabalho, vou falar rapidamente acerca disso. E então, o que é, né? Bom, é um fenômeno de atração e repulsão observado entre objetos que possuem propriedades magnéticas. Ele pode ser explicado através das forças de polo. Os materiais que dispõem de propriedades magnéticas possuem dois diferentes dipolos. E como funciona? Bem, acontece quando as partículas negativas, os elétrons, né? Eles movimentam-se sendo atraídos ou repelidos por outra partícula. Dessa forma, é a movimentação deles que gera o magnetismo. Funcionamento prévio. Resumidamente, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. Por exemplo, o ferro, alguns aços e a magnetita, de ocorrência natural, são exemplos de materiais que exibem propriedades magnéticas. Mas é muito importante frisar que todas as substâncias são influenciadas de alguma forma pela presença de um campo magnético. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. Do ponto de vista clássico, os movimentos são de dois tipos: o momento angular orbital do elétron e o momento angular do spin do elétron. E, por fim, o campo magnético resulta do movimento acelerado de partículas que possuem carga elétrica. Dessa forma, os elétrons dos átomos geram campos magnéticos e os átomos podem ser representados por momentos de dipolo magnéticos. A principal contribuição para o momento de dipolo magnético atômico vem dos momentos angulares de spin e orbital dos elétrons. Agora, o restante da equipe vai dar prosseguimento e vai explicar mais a fundo cada tópico. Magnetismo é o fenômeno de atração e repulsão observado entre os objetos que possuem propriedades magnéticas. Os materiais que dispõem dessas propriedades magnéticas possuem dois diferentes polos que, quando entram em contato com outros, se repelem com polos iguais e se atraem caso forem opostos. Esse fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético, que sofre uma influência dos campos magnéticos, gerando uma força que os orienta. Sendo assim, o magnetismo acontece quando as partículas negativas, que são os elétrons, se movimentam sendo atraídos ou repelidos por outras partículas. A região ao redor de um ímã, onde uma carga em movimento sofre uma força, é chamada de campo magnético. Ele é criado a partir de linhas magnéticas que se formam ao redor do ímã, gerando um campo no espaço ao redor, no qual exerce uma força em um material magnético que esteja posicionado dentro desse campo. As linhas de força magnéticas nunca se cruzam, sendo sempre paralelas entre si e se repelem mutuamente quando paralelas e na mesma direção. Tal conjunto de linhas de força recebe o nome de fluxo magnético, tornando-se mais fortes dependendo da quantidade de linhas em um campo. Em um ímã, há dois pontos onde a força do campo magnético é maior, sendo identificados como Polo Norte e Polo Sul. Caso um ímã fosse deixado girando livremente em seu eixo, um de seus polos irá apontar para o Polo Norte terrestre. Isso ocorre porque a Terra se comporta como um ímã gigante, possuindo seu próprio magnetismo, alinhado ao longo dos eixos dos polos norte e sul. Como polos similares se repelem, ao passo que polos diferentes se atraem,
Se um ímã for cortado ao meio, cada metade terá seus próprios polos norte e sul, pois é impossível separar os polos magnéticos. Bom dia, meu nome é Ana Letícia e eu vou falar um pouco mais sobre os campos magnéticos. Tendo em vista que a criação de um campo magnético advém de um movimento de carga elétrica, o enrolamento de um fio condutor solenoide com N espiras de comprimento L, atravessado por uma corrente I de sentido EZ, origina um campo magnético H, dado por número de espiras N vezes I, que é a corrente, dividido pelo comprimento, sendo H diretamente proporcional ao número de espiras e representado por um campo de linhas paralelas e uniforme no interior da espira. No exterior da espira, temos o campo B, de indução, que é a densidade de fluxo magnético, onde as linhas são, de certa forma, espalhadas em um campo fraco e divergente, formado por B é igual a μ0 vezes H, sendo μ0 a representação da permeabilidade magnética no meio, no caso, o vazio, e o H sendo a intensidade de campo magnético, calculada anteriormente, sendo B dado em Tesla, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A imagem representa de forma bem explicada como funciona. A gente pode ver H, que são as linhas reunidas dentro da espira, né, na mesma direção da corrente I, que está no sentido EZ, também representado, e você pode ver o campo B, que ele é um pouco mais fraco e que ele dá como se fosse essas voltas. Quando um material é submetido a um campo magnético H, é originado um campo de magnetização do material, representado por M, onde o campo de indução magnética gerado B será proporcional à soma de H e M. E este fator de proporcionalidade, né, já que M é uma resultante de H, é gerado a partir da suscetibilidade magnética do material em questão. E como podemos ver na fórmula, também há a multiplicação pela permeabilidade magnética do meio ou material em questão. No caso, a gente fez a utilização do μ como μ0, que representa a permeabilidade magnética do vazio, porque se trata apenas de um solenoide, não tem nenhum outro material em questão. Então, a permeabilidade magnética vai ser sempre a do vazio, que inclusive é dada por 0,4 π vezes 10 a menos 6. E aqui ao lado temos a legenda explicando cada termo separado, com H sendo a intensidade de campo magnético, dado em ampere por metro, A sendo o diâmetro das espiras, que é de certa forma apenas um adicional, não é utilizado diretamente no caso. B é a densidade de campo magnético, dada em Tesla. I é a corrente em ampere. N é o número de espiras. L é o comprimento da espira em questão, dado em metro. EZ é a direção de fluxo magnético, que segue a corrente, no caso, e também está aí mais com uma informação adicional. E temos o μ, que no caso a gente está utilizando o μ0, que é a permeabilidade magnética do material, e M, que é a magnetização do material. Fluxo magnético. O fluxo magnético indica a quantidade, número, das linhas magnéticas produzidas por um ímã. A direção das linhas magnéticas segue de norte para sul, fora do ímã, e do sul para norte, dentro do ímã, formando assim um loop fechado. O fluxo magnético é medido por Weber e pode ser calculado pela fórmula fluxo magnético, representado pela letra do alfabeto grego φ, igual a B vezes A, onde B é a densidade do fluxo magnético e A
é a área do campo magnético. Um Weber equivale a 108 linhas de força, o que equivale a 1 Maxwell, unidade de fluxo magnético do sistema CG. A força magnética é a força de tração e repulsão entre dois objetos magnéticos. Sendo assim, a magnitude da força entre eles depende de quanta carga que está em cada movimento desses dois objetos. A direção da força obedece às direções relativas de movimento da carga em cada caso e pode ser calculada por meio da fórmula F igual ao módulo de Q vezes V vezes B vezes seno de um ângulo qualquer, cujo F, força magnética, módulo de Q, módulo da força elétrica, V, velocidade da carga elétrica, B, campo magnético e seno do ângulo, ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. O quociente da intensidade da imantação do induzido pelo campo indutor é a suscetibilidade magnética do induzido. Nesse sentido, essa suscetibilidade está relacionada ao quociente da intensidade da imantação adquirida por indução por essa substância, pelo campo magnético indutor. Quando esse campo é produzido no vácuo, representa-se pela letra X. Então, I igual a X vezes H. I é a intensidade de imantação e H o campo indutor. Quando X é positivo, a intensidade de imantação do induzido tem o mesmo sentido que o campo indutor. Já quando negativo, a intensidade de imantação do induzido tem sentido oposto ao campo indutor. Classificação dos materiais magnéticos. Existem 3 principais propriedades magnéticas que o material pode apresentar ao ser aproximado de um campo. Diamagnéticos são aqueles que formam um momento dipolar resultante no sentido contrário ao campo. Dessa forma, são ligeiramente repelidos pelo campo e, quando afastados, voltam ao normal. A susceptibilidade magnética, o X, é de valores pequenos negativos. Os paramagnéticos são atraídos por um campo, e esse campo causa o emparelhamento dos elétrons, surgindo um ímã de baixa intensidade. Entretanto, ao perder o contato, a magnetização se extingue. Sua susceptibilidade magnética é de pequenos valores positivos. Os ferromagnéticos são aqueles que, colocados próximos a um campo, são fortemente atraídos. E também, após a separação com o campo, continuam magnetizados. Podemos dizer que a susceptibilidade magnética é alta. Temos aqui a representação da distribuição das linhas de força, e ao lado o diagrama de indução magnética B e a força magnetizante H. Como vocês podem ver, no material diamagnético, as linhas de força se repelem. O μ, permeabilidade magnética, é menor do que 1. Os paramagnéticos são levemente atraídos. A permeabilidade magnética é maior do que 1. E os ferros magnéticos são fortemente atraídos pelo material. A permeabilidade magnética não é uma função linear como nos outros casos. Ainda sobre a classificação dos materiais de acordo com suas propriedades magnéticas, além dos 3 tipos principais já citados, temos ainda mais 2 tipos, sendo esses antiferromagnéticos e ferrimagnéticos. Os antiferromagnéticos são aqueles nos quais os momentos magnéticos dos átomos ou moléculas se alinham em sentidos opostos de forma alternada. Portanto, os momentos magnéticos são ordenados, mas de forma antiparalela. Ao submeter o material antiferromagnético a um campo magnético intenso, os momentos magnéticos se alinham paralelamente com ele, ainda à custa de alinhar-se em paralelo com os seus vizinhos, superando assim a interação antiferromagnética, de forma que, com um campo muito intenso, possa haver ainda o alinhamento completo de todos os momentos magnéticos. Alguns exemplos são hematitas e óxido de níquel. Agora, falando sobre os antiferromagnéticos, ou também conhecidos como ferrites, são aqueles onde os momentos magnéticos dos átomos do material se alinham de forma antiparalela, porém de forma não igual, com um momento magnético resultante diferente de zero. Ou seja, temos um material que pode ser dito como uma mistura entre os ferromagnéticos e os antiferromagnéticos, tendo uma ordenação antiparalela assim como os antiferromagnéticos, porém com uma magnetização não nula, sendo assim semelhante também aos ferromagnéticos.
Esse meio termo entre os dois tipos pode também ser facilmente observado nas imagens ao lado, onde temos os ferromagnéticos sem alternância, os antiferromagnéticos completamente alternados e os ferrimagnéticos, alternando-se antiparalelamente, porém apenas entre os seus momentos vizinhos. Ainda sobre seu domínio magnético, ele é facilmente magnetizado, tal qual os ferromagnéticos. Porém, temos a diferença de que ele não retém a magnetização após a remoção do campo, o que não é o caso dos ferromagnéticos. Alguns exemplos de materiais ferrimagnéticos são algumas pedras, como granadas de ferro ítrico e a pirrotita. Aplicações dos materiais que possuem propriedades magnéticas. Diamagnéticos, temos o cobre. O elemento cobre é um metal de coloração vermelha discretamente amarelada, com um brilho levemente opaco de aspecto agradável. Possui ponto de fusão de 1038 graus Celsius e ponto de ebulição de 2927 graus Celsius. É um metal macio, maleável e dúctil, bom condutor de energia e calor. Seu uso passou a se tornar industrial depois de começarem a encontrar com mais frequência na natureza. Resistente à corrosão, o mineral de fácil manejo pode ser encontrado em fiações elétricas por ser um bom condutor de eletricidade, em panelas por ser um bom condutor térmico e possui também elevada resistência mecânica à fadiga e pode ser também encontrado em ligas. Materiais que possuem propriedades paramagnéticas. Alumínio. O alumínio é um elemento metálico mais abundante na crosta terrestre. É um metal leve, macio, resistente, de aspecto metálico branco, que também possui um revestimento fino de um óxido que protege da corrosão. As características do alumínio são excelente condutor de calor, resistência à corrosão, baixa densidade, bom condutor de corrente elétrica, possui baixo ponto de fusão. Na indústria é usado na fabricação de embalagens, estrutura de aviões, em pisos antiderrapantes e portões de imóvel por possuir um peso leve. Materiais com propriedades ferromagnéticas. Níquel. É um metal branco prateado, possui características significativas para a indústria por possuir ductibilidade, propriedade física de um material de suportar deformação plástica, sob a ação de uma determinada carga, sem o risco de fratura ou rompimento. Maleabilidade, capacidade de ser moldado por deformação. O níquel é um material de grande resistência mecânica à corrosão e à oxidação. É bastante usado para o revestimento de peças metálicas, como moedas, torneiras, talheres e abridores de latinha. Ferro. Elemento de transição é um metal com coloração branca prateada, que apresenta coloração acinzentada. É conhecido e utilizado pelo homem desde as antiguidades. Seu uso é vasto por ser um metal de baixo custo e ter resistência, apesar da oxidação pelo oxigênio do ar. Forma ligas metálicas importantes para a indústria, como a indústria civil, de construção, indústrias automobilísticas e tal. Ferro também era bastante usado no período medieval, em espadas e armaduras e escudos. Como foi citado mais de cima, o magnetismo define-se como um fenômeno originado quando materiais exercem uma força atrativa ou repulsiva sobre outro material. Já em resposta ao material sobre a força aplicada, pode ser classificado como diamagnético, paramagnético ou ferromagnético.
possuindo características bem marcantes como materiais magnéticos moles, duros e também pela sua supercondutividade. Tanto os materiais diamagnéticos quanto os paramagnéticos são considerados não magnéticos, pois eles só exibem magnetização quando estão na presença de campo externo. Já no material ferromagnético, o acoplamento de interações faz com que os momentos magnéticos de spin resultante no átomo adjacente se alinhem uns com os outros, mesmo com a ausência do campo externo. O principal condutor, é falar de condutividade, não falar do principal condutor, que é o ímã, é meio inviável, né? Que ele apresenta duas regiões distintas, o Polo Norte e o Polo Sul. Essas duas regiões interagem fortemente entre si e geram um campo magnético em torno do mesmo. Um exemplo que pode ser dado é o próprio planeta Terra, que é considerado um grande ímã. Ele tem dois polos, sul e o norte, que geram um campo magnético ao redor da Terra. Esse campo pode ser identificado facilmente utilizando uma bússola, pois a Terra exerce a ação magnética sobre a agulha de forma a orientá-la paralelamente ao campo, ao campo gerado pela Terra. A visão que temos dessa propriedade magnética é o tamanho da importância desse material, os benefícios que o mesmo traz à saúde, como terapias magnéticas, diminuição de inflamações, aumento da circulação sanguínea, relaxamento dos músculos e descontração dos nervos. E também as propriedades magnéticas têm influência assim na economia, pois os produtos comercializados geram renda das empresas, né? E a importância do magnetismo na energia elétrica, através dos transformadores, que sustentam a energia elétrica nos postes de alta tensão. E falando também do meio ambiente, pois as propriedades magnéticas têm contribuição em motores elétricos que hoje estão sendo utilizados em carros que tenha tido uma contribuição gigantesca no meio ambiente. E eu agradeço a atenção de todos em nome do grupo.